Boa noite, Nação Guerreira. Eu estou aqui direto da sala de imprensa para a coletiva com a técnica Jéssica de Lima, depois de uma vitória contra o Santos. Eu vou abrir para perguntas. Primeiramente, Jéssica, pergunta do Diego Coche, dos campeões da bola. Jéssica, boa noite. O que falar dessa importante vitória de hoje? Agora, voltando as atenções à partida, o que esperar da partida diante do Atlético? Bom, boa noite, Diego. Acho que foi uma vitória ao cubo, assim, vamos falar, duplo, porque era um jogo de 6 pontos, né? A gente precisava, além de pontuar, tirar os pontos do Santos, que era um confronto direto. A gente conseguiu isso. Acho que dentro da partida a gente controlou a grande maioria das ações, fomos soberanos no jogo inteiro. Tivemos um gol, tomamos um gol, uma falha nossa também. Então acho que nós fizemos uma ótima partida dentro daquilo que nós havíamos estabelecido de meta para a gente conseguir ter a classificação no Paulista, que agora só depende de nós. Então a gente entrou num lugar muito bom da competição nesse sentido. Já projetando para o jogo do Atlético Mineiro, tentar entender o que foi de bom e o que não foi tão bom assim, tanto em termos individuais de rendimento de atleta, como dentro do nosso sistema de jogo, né? Nesse sentido, não vamos ter tantos tempos assim para ajustes, serão apenas um dia para recuperar e mais um dia de pré-jogo, mas a gente teve essa intertemporada para entrar bem, com boas variações. Eu acho que nesse jogo do Atlético a gente vai conseguir poder visualizar isso. Jéssica, boa noite, Caio da IPTV, parabéns pela vitória. Eu queria perguntar para você sobre uma jogadora em específico, que é a Natália Venditto. A minha matéria está um pouco mais em cima dela, ela fez 2 gols hoje, é a semana que ela foi convocada para a Copa do Mundo Sub-20. Queria que você falasse um pouco dessa jogadora, que foi formada aqui na Ferroviária e acho que sem dúvida é uma das joias aqui do clube, né? O que dá para falar dela e o que você prevê para o futuro da Nath? Bom, boa noite, cara. Olha, a Venditto, eu acompanho ela há muito tempo, né? Por conta da seleção, então eu já acompanhava muitas jogadoras de base, eu já gostava muito da agressividade dela, defensiva, foi um ponto que me chamou a atenção. O primeiro ponto que me chamou a atenção quando eu comecei a acompanhá-la foi que, nossa, defensivamente é uma centroavante que agride muito, não dá muito sossego para as zagueiras saírem jogando. E depois a gente vai acompanhando melhor, a gente vai vendo, faz um bom pivô, é uma jogadora que controla muito bem a bola, tem um entendimento de associar ali de costa muito diferente. Eu vejo a Venditto uma centroavante moderna, mas ela é moderna sem perder a essência do centroavante, sabe? Ela consegue fazer movimentos sem bola, linkado com as outras jogadoras, mas ela também consegue ser um pouquinho mais estática, de fazer uma situação de uma centroavante mais parada, e faz um pivô fenomenal, assim, tem um controle de bola muito bom, muito técnica, finaliza muito bem, tem faro de gol, assim, uma jogadora que tem muito faro de gol. Então, para mim, ela é meio que completa como centroavante, assim. E eu vejo hoje no futebol brasileiro poucas atletas com esse perfil, até porque tá acabando um pouco o perfil de centroavante, né? Foi mudando um pouco, fica assim, falsa 9, uma jogada, uma ponta meia, foram mudando um pouco, e ela consegue ainda resgatar. Ela consegue, na minha opinião, ser uma centroavante que traz as essências dessa posição, mas consegue jogar um jogo muito moderno, na minha opinião, e está vivendo um ótimo momento, assim, fruto do trabalho dela, assim. Eu acho que essa convocação dela para o Mundial ratifica isso, o jogo dela hoje também. Então ela está vivendo, acho que talvez a melhor fase da vida dela, e eu fico muito feliz de, nesse momento, tá contribuindo para que ela consiga evoluir e desenvolver como jogadora de futebol. Boa noite, Jéssica. Sônia da Record News, programa Elas com a Bola. Eu queria falar um pouco do brasileiro. Ferroviária invicta, Atlético já está rebaixado, mas não é por isso que vai perder o foco, né? Não. Eu acho que esses jogos, eu visualizo, são os jogos que você mais tem que se cobrar para não entrar num nível atencional
abaixo, assim. Não desmerecendo o adversário, mas inconscientemente você vai andar numa estrada que você nunca foi, já sabe que é extremamente perigosa, você já vai, quando você fala, a estrada tá limpa, tá tudo, não em relação ao adversário, em relação à nossa condição no campeonato. Já tá, né, classificado, né? E não é bem assim. Te confesso que nessas semanas eu sou muito mais chata do que já sou habitualmente. Então, porque eu acho que jogos com conotações muito decisivas já traz uma questão atencional sem você. Você vai jogar uma final, você não precisa motivar ninguém para jogar uma final. Não existe isso, muito pelo contrário. Você começa a entrar num lugar falando, calma, tá tudo bem, ansiedade segura. Já em jogos que você, Rio Preto, que é um calor, né, um campo não muito bom, assim, que a gente jogou, então você tem que, vamos aí se motivar aí, a bola não vai vir tão boa no teu pé, então você tem que estar entendendo sobre isso, mas, particularmente eu falo que se eu perceber, se algum atleta entra nesse lugar, inevitavelmente eu tirarei do jogo, porque elas são profissionais, elas têm que entender que elas têm que dar o máximo e o melhor em todos os jogos. É claro que inconsciente às vezes acontece, mas se eu percebo a nível de consciência, de um certo desleixo em relação à partida por conta da situação da competição, a gente já sabe as medidas. Eu acredito que isso não aconteça, nunca aconteceu, porque a gente já fala, já pontua e já educa para que isso não aconteça. Então, eu acredito que elas vão entrar com profissionalismo e com entendimento que são 3 pontos que são super importantes, porque a gente pode ficar em outro lugar da tabela também, que não é legal para nós. Mais uma pergunta da Amanda Viana, do Planeta Futebol Feminino. Quais pontos, em especial, você buscou trabalhar com a equipe nesse período de hiato do Brasileirão? Você está satisfeita com o estágio que o time se encontra, visando o momento decisivo da temporada que vem por aí? Olha, a gente tentou trazer algumas novas ideias ofensivas. Chegaram 2 atletas novas que mudaram um pouquinho o jeito, talvez, da gente jogar, no sentido de ter mais profundidade, ter um jogo muito mais associativo, um jogo talvez um pouco mais curto, mas acho que a gente não consegue também fazer um time totalmente diferente em 2 semanas do que a gente trabalhou o ano inteiro, do que a gente viveu o ano inteiro. Mas é claro que a gente tentou buscar, e eu sempre gosto de trazer coisas diferentes dentro do treinamento para as meninas, assim. Então, eu acredito que a gente já consegue ver alguns resultados sob o ponto de vista ofensivo, porque em 2 jogos a gente já conseguiu fazer 10 gols, se eu não me engano. Foram 4 hoje, 6. Talvez em nenhum outro momento do ano a gente conseguiu fazer tantos gols e ainda ter muito mais chances de fazer. Então, acho que sobretudo do ofensivo, que era algo que a gente estava pontuando, acho que a gente está conseguindo buscar colher alguns frutos dessa intertemporada, né? E algumas plataformas táticas que a gente foi tentando, algumas atletas que estão voltando de lesão que a gente também está tentando ver a característica para trazer o melhor delas para essas novas situações, mas a gente não consegue, não acho que qualquer equipe consiga mudar tanto assim em 2 semanas. Você consegue melhorar o que já foi feito e tentar sanar um pouquinho das coisas que não estavam sendo tão bem feitas. Jéssica, só mais uma pergunta, se você me permite. Eu queria perguntar sobre a Sochor para você, porque ela, nas redes sociais, ela até abriu, né, contou o que ela passou nos últimos meses, né, em relação à depressão que ela teve. E ela cita o seu nome no texto que ela publicou, da ajuda que você deu para ela, que a Ferroviária deu. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa jogadora e a importância de ter ela bem agora de volta à equipe. Estou te perguntando isso porque a gente vai falar com ela essa semana, então eu queria um depoimento seu também sobre a volta dela ao time. Bom, Sochor é uma menina espetacular, assim, um ser humano incrível, uma jogadora belíssima, joguei muito contra ela, uma qualidade técnica, uma visão de jogo maravilhosa. Mas às vezes o passado ele cobra algumas coisas da gente, né? Então a história dela já se assemelhou com a minha, que de muitas outras. A gente sai muito cedo de casa. É difícil você com 15 anos
sair na rua, as pessoas começarem a te ofender só porque você está jogando futebol. É violada a nossa intimidade. A atleta que está hoje, talvez nem tanto, mas as atletas das gerações anteriores, a Sochor tem 30, eu tenho 43, então eu estou numa geração anterior à dela, e a dela também sofreu. A gente era violada diariamente, a nossa intimidade, a nossa essência, chega um momento que a gente se perde, a gente começa a dar valor muito mais às coisas de fora, e a validação começa a ser externa. E não é só Sochor. Se eu falar para você, é um monte de atletas que na hora que eu converso, é um monte de feridas que elas têm lá do passado, que você vai tentando mostrar que você pode, que você consegue, você quer mostrar o seu valor jogando, e aí às vezes você não joga, você não está bem, você machuca. Uma hora a conta vem para todas. Eu sempre oriento elas a fazer terapia. A conta chega para todo mundo, exceto se você tem uma inteligência emocional, se teve uma família, se teve uma base, mas a grande maioria sai de casa muito cedo. Você no começo da carreira você não recebe nada, todos não receberam nada, eu nunca recebi nada. Você recebe um prato de comida, pela comida você vai trabalhar, você vai jogar, vai treinar. Então imagina o tanto de coisas que você passa. E tem uma coisa que eu falo para elas, e eu falo, e na hora que eu olho para os olhos delas eu já até percebo. Quantas vezes a gente tem que falar para nossas mães quando a gente sai de casa que está tudo bem? E não está nada bem. Não está nada bem. Então, assim, a conta dela veio, felizmente, chegou. E eu sempre percebo em atletas, talvez pelo tempo que eu tenho no futebol, por ter passado por muita coisa, eu já consigo perceber atleta que começa a entrar num declínio emocional. Então isso contribui para que eu converse com ela e fale, eu já passei por isso, eu sei que você está sentindo, tá tudo bem, vamos tratar, porque tem uma resistência a tratar, a atleta ainda tem, porque tem que ser a Mulher Maravilha, tem que ser a forte, pode isso. E no futebol tem muito isso, no esporte tem muito isso ainda, graças a Deus acho que está quebrando, principalmente acho que depois da Simone Biles aí, acho que ela deu um exemplo no mundo inteiro do quanto isso é importante, a saúde mental. E ela conseguiu se abrir para o tratamento, para a terapia, para outros tipos de estratégias. E ela teve uma recuperação, não, porque ela teve uma mudança de chave muito rápida, assim, para quem está com um problema mental, assim, porque ela se abriu para ir atrás. Então, o que eu posso falar sobre isso é que o ser humano ele está suscetível, mas quem sai de casa muito cedo, você tem que aprender a lidar com certas pressões que talvez você não tenha amparo. Não tem amparo. Eu, até hoje, com 43 anos, tem situações que ainda me trazem muito gatilhos que, sabe, que eu até hoje tenho que lidar com isso, porque eu não tinha, sozinha, vivendo de um sonho, você não tem amparo para nada, assim. Então, eu acho que o exemplo dela de falou com as meninas também, isso é super importante. A Ferroviária sai na frente de qualquer outro clube, porque todas as categorias têm psicóloga, entendeu? As meninas aqui são amparadas, as meninas aqui têm um lugar de fala, tem um lugar de poder se vulnerabilizar. Eu sempre falo para elas, ser vulnerável eu sempre falo para elas, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui, sabe, sob o ponto de vista humano, entendeu? Porque a gente é assim, a vida é assim. Quando você coloca a máscara, quer segurar, quer mostrar que é isso, quer mostrar que é aquilo, não dá, você não vive bem, você não rende bem no futebol, no final das contas você não rende bem. Então a gente faz um trabalho aqui junto com a Ferroviária que eu te garanto que são poucas equipes no Brasil que faz, sob o ponto de vista de amparo e suporte emocional. Por isso que ela, com tanto pouco tempo, ela conseguiu já se reerguer. Eu falo tanto pouco tempo, foi 2 meses até ela ser diagnosticada. Ela foi diagnosticada no início da depressão, que geralmente as pessoas deixam se entender, se torna uma questão crônica, aí fica muito mais difícil. Então ela consegue hoje dar esse exemplo até para outras jogadoras, para as categorias de base, em que tem que falar. Se precisar chorar, pode chorar. Se
se ficar com raiva, pode ficar com raiva. Que a gente, aqui tem um lugar que as meninas têm todo o direito de extravasar suas emoções, que ninguém vai ficar bravo com ninguém por conta disso, não. Muito pelo contrário, a gente dá amparo, porque eu mesmo posso passar por isso. Uma hora eu posso ter um rompante emocional, com raiva. Eu posso ficar chateada, eu não fico fingindo que eu tô bem todo momento. Não fico, não preciso mais disso na minha vida, não. E talvez isso faça com que elas também consigam soltar isso dentro delas, porque algumas meninas vêm de fora de algum lugar, vêm de outros lugares, elas vêm para cá, elas conseguem soltar. Aí elas começam a ficar, nossa, que eu consigo falar, que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo. Porque, no final das contas, eu acredito que uma melhor jogadora é um melhor ser humano. Então, eu não consigo trabalhar uma jogadora para ser boa se por dentro ela tá um caco. Não faz sentido nenhum para mim. Então, nesse sentido, eu fico muito feliz que a Ferroviária e nós da comissão conseguimos dar esse lugar para ela de se reencontrar, se reconectar consigo mesmo e voltar com tudo aí para enfrentar a vida novamente. Bom, é isso. Agradeço a Jéssica, agradeço a todos que participaram e boa noite.